A primeira escalação oficial de Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira. Quem são os 11 que vão para campo contra o Equador na primeira partida de Carleto como técnico do Brasil? E quem deveria, ou melhor, quem poderia ir a campo? Quais são as variações que a seleção brasileira pode usar com o que levou de jogadores, com a convocação que Ancelotti fez? E quais são as variações para uma possível Copa do Mundo? Possível não, para uma Copa do Mundo. Como esse Brasil chegaria se todo mundo tivesse inteiro? Vamos montar aqui algumas seleções que o Ancelotti poderia usar. Vamos lá, que comece as cornetas. Essa seria a minha escalação ideal. Seleção dos sonhos, se todo mundo chegar bem. A gente tá falando isso um ano antes da Copa do Mundo. Você pode me cornetar, não tem problema nenhum. Comenta aqui, tá? Faz a sua corneta. Quais seriam os seus 11 ideais que eu te respondo, principalmente se você for membro, aí tem prioridade na resposta. Seguinte, hoje, um ano antes, vou começar pelo goleiro que eu preciso me justificar. Coloquei o Gabriel Brazão. Porque na minha visão não tem nenhum goleiro melhor do que o Gabriel Brazão hoje, jogando mais. Melhor talvez tenha. Eu não sou fã do Alisson. Acho que o Alisson na Copa, a hora que precisa. O Alisson não tem uma defesa difícil pela seleção brasileira. Ele é titular da seleção faz 10 anos. Ele não tem uma defesa difícil. Então, não seria o meu goleiro. O Ederson, que eu gosto um pouco mais, tá mal. O Bento, pra mim, entra na mesma do Alisson. Também não é um cara milagria. Hugo Souza é merdeiro. Se você quiser colocar ele pra pegar um pênalti ou alguma coisa assim, beleza. Senão ele é merdeiro. Numa hora, ele vai falhar. Então hoje eu levaria o Gabriel Brazão. Apesar de achar o reserva do Gabriel Brazão, o João Paulo, melhor ainda. Mas não tá jogando, não tem como. Então o Gabriel Brazão seria o meu goleiro hoje, mas a gente pode negociar. O Wesley na direita. O Wesley é o melhor lateral direito hoje do Brasil. Eu quero ver um pouco mais do Wanderson, mas a gente tá acompanhando o Wesley, tá muito bem. Marquinhos e Murilo na dupla de zaga. Gente, mas o Murilo, lá contra a Argentina, ele errou, ele tá pesado. Gente, esse Murilo, ele é bom. Ele é um absurdo de bom. Tem que dar tempo pro cara, porra. Calma. Murilo. E na lateral esquerda não tem como. É o melhor lateral esquerdo disparado hoje do Brasil. O Carlo Ancelotti parece que vai com o Alexandre, mas o Carlos Augusto joga muita bola. Muita bola. No meio campo, Casemiro e Gerson. Meio armador, o Rodrigo. Na ponta direita, o Rafinha. Na ponta esquerda, o Vinícius Júnior. E o Neymar de falso 9. Lembrando, se o Neymar chegar bem, eu tô pensando na escalação ideal. Pra mim, hoje, um ano antes, se todo mundo tivesse saudável, esse seria o Brasil ideal. E aí você vai inverter aqui, esse quarteto vai rodar. Então, muitas vezes, o Neymar vai cair aqui, o Vini vai cair pra lá, o Rafinha vai cair no meio, o Rodrigo vai fazer esse centroavante. Beleza? Aqui dá pra você inverter. Mas o ideal seria, do jeito que a gente colocou, o Rodrigo armando o time, o Rafinha, o Vini e o Neymar. Beleza? Essa seria a escalação dos sonhos pra mim, se todo mundo tivesse saudável. E hoje, aí, um adendo pro goleiro. Essa escalação pensando que o Gabriel Brazão não tá indo e que o Neymar não estará disponível. Então eu tirei o goleiro. É uma escalação sem o Neymar. Só que eu tirei o Gabriel Brazão de lambuja porque o Brazão não tá indo, velho. Levou o Hugo Souza e não levou o Brazão. Então assim, esquece o Brazão, acho que é uma coisa da minha cabeça. E pensando no Neymar não disponível. Qual seria a diferença? O Rodrigo vem fazer um falso 9, como aqui também o Neymar faria o falso 9, tá, gente? Não é 9-9. Ele iria jogar aqui também como ponta de lança às vezes. Aqui eu colocaria o Estevão para meio campo. Então o Estevão ia armar o time, como ele tá fazendo no Palmeiras nos últimos jogos. E o Rodrigo como falso 9. O restante mantém igual, menos o goleiro. Alisson, Wesley, Marquinhos, Murilo, Carlos Augusto, Casemiro, Gerson, Estevão, Rafinha, Vinícius Júnior e Rodrigo de falso 9. Aqui é pensando numa escalação sem o Neymar. E aí, de novo, eu tirei o goleiro pra... Porque o Gabriel Brazão não vai, né? Pra ser realista. Ó, tá gostando? Curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece não, dá essa moral pra nós. Tem um negócio de dar hype agora aqui no vídeo também, dá um hype aí pra nós no vídeo, tá? E seja membro do canal, tem várias vantagens pra você. Essa aqui é uma escalação com o que o Ancelotti levou. Dá uma olhada. Com o que ele levou, só com as peças que ele levou, essa seria a minha seleção. Alisson no gol, Wesley na direita, Marquinhos e Léo Ortiz, Carlos Augusto na esquerda, Casemiro, Gerson, Estevão, Rafinha, Vinícius Júnior e ele, o Matheus Cunha, que não é um mau jogador, eu sei que não é centroavante. Aí aqui também o Estevão joga muitas vezes sem centroavante no Palmeiras e ele que entra na área. Então aqui você vai variar, o Matheus Cunha vem fazer uma ponta de lança, o Estevão entra pra finalizar, enfim, aqui vai inverter, eles vão rodar, porque eu acho que o Brasil não tem um 9 de verdade pra falar que é 9 pra resolver os problemas. Então aqui seria a escalação. E por fim, qual é a seleção que vai a campo de fato? A primeira escalação oficial do Ancelotti como técnico da seleção brasileira vai ter Alisson no gol, Wanderson na direita,
Marquinhos e Alexandro do Lille na zaga e Alexandro do Flamengo na esquerda. Casemiro, Gerson e Bruno Guimarães, 3 volantes, Estevão, Vinícius Júnior e Richarlison. Lembrando que o Rafinha faz parte desse time, ele tá convocado, mas ele não pode jogar o primeiro jogo. Então, sem o Rafinha, o Ancelotti armou isso. Imagino eu que com o Rafinha, ou ele entra direto no lugar do Estevão, ou ele entra no lugar do Bruno Guimarães, ele mantém o Estevão, vai depender do jogo contra o Equador. É uma boa seleção? É uma boa seleção. Acredito que o Carlos Augusto hoje jogue muito mais do que o Alexandro do Flamengo. O Alexandro do Lille eu quero ver um pouco mais. E o Bruno Guimarães não tem problema nenhum ser titular. Eu acho que o principal aí é o centroavante mesmo. Acho que o Richarlison, talvez na mão do Ancelotti, ele renda mais do que ele vem rendendo, mas eu acredito que a hora que você tiver Rodrigo, Vinícius Júnior, talvez até o próprio Neymar disponível, mas com certeza Rodrigo, Vinícius Júnior, Estevão, Rafinha, o próprio Matheus Cunha, esses 4, 5 caras já vão tirar o Richarlison daí. O que você acha? O que você achou do vídeo? Quem que você acha que tem que ser a escalação? Qual que é a escalação principal da seleção brasileira? Quem que você acha que tem que ser os 11 titulares para você? Comenta aqui, eu respondo. Principalmente se você for membro, aí você tem prioridade na resposta. Eu falo seus nomes nos vídeos, tá? Seus nomes, se tiver mais de um. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa o vídeo também, dá uma moral pra nós, tá? Comenta aqui, eu te respondo e fica membro do canal, pô. Olha as opções aí, tem bastante coisa legal.